A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Bom estarmos mais uma vez na presença do Senhor. Deus seja glorificado, amém? Meus irmãos, louvo a Deus e agradeço também ao pastor Dilva pelo convite para estar mais uma vez aqui. Vamos ler ali um verso da palavra de 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, lá no verso 20. Quem pode ler em voz alta aí para nós? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vós reconcilieis com Deus. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Culto sobre discipulado, que é esse o tema, né? E para nós começar a falar desse assunto, a principal missão da igreja, uma das dificuldades é que hoje a maneira que tem sido feita a maioria das igrejas é sempre um apelo para vir receber uma bênção. Você quase não vê um apelo desafiando para a missão. Então é a multidão correndo atrás da bênção. Para trabalhar, o pessoal foge. É mais ou menos por aí. Então por isso que se torna difícil essa questão da obra, tá certo? Então, esse termo embaixador, porta-voz, como já diz a palavra, é aquele que leva ou representa alguém, ou leva a mensagem de alguém dessa forma. E isso chama responsabilidade. Então tem que ser alguém de confiança, alguém fiel e alguém de responsabilidade. Então ser um discipulador é ser porta-voz de Deus, ser um ministro da palavra, ministrar a vida dos outros, é ser um porta-voz de Deus. Outro dia eu estava ministrando também em outro lugar e falando dentro da mensagem, do estudo também, da grandeza de Deus. O Salmo 19 fala que a criação, a natureza anuncia a glória de Deus. E Salmo 147, que diz lá também que o Senhor chama as estrelas pelo seu nome. Aleluia. Põe todas elas, ou cria todas elas e chama pelo seu nome. Aí dentro disso eu falei de algumas grandezas. Se a gente pega aquelas coisas microscópicas de uma célula, de um átomo, de coisa assim, é assombroso por ser tão micro mesmo a coisa, tão pequena. Então precisa do microscópio para ampliar várias vezes, para enxergar. Milhares de vezes. E aí quando tu fala das coisas grandes, macro desse universo, coisas astronômicas, são assombrosas. E esse salmo diz que essa criação proclama, anuncia a glória de Deus, um dia faz declaração a outro dia. E quando diz que Ele põe as estrelas e chama elas pelo nome, é assombroso porque os estudiosos e pesquisadores de hoje, eles afirmam que há cerca de 10 sextilhões de estrelas nesse universo. É o que eles imaginam. Diz que a luz do Sol leva 8,3 minutos para chegar à Terra, viajando a luz a 300 mil quilômetros por segundo. E diz que a estrela mais próxima da Terra está a 4,4 anos-luz. E assim Deus dá o nome nas estrelas e chama elas pelo seu nome. Aí a gente olha para nós e Deus diz assim: eu peguei você e faço de você um porta-voz meu na terra. Você já pensou na grandeza disso? Quem é a gente? Um grão de poeira nesse universo, menos que isso. E quando falamos de Jesus, é o Deus que desceu ao nível do homem para poder se comunicar com o homem. Então essa inversão de valores, que nós fazemos um apelo às pessoas para vir à igreja para receber uma bênção, mas nunca falamos: venha conhecer esse Deus tão grande, que deixou a sua glória e veio ser homem na terra para poder se comunicar com a gente no nível da gente. Então falar de discipulado, de chamado, é algo muito forte, muito grande, realmente assombroso. Uma das coisas, quando a gente fala em chamado, às vezes as pessoas perguntam: como é que eu sei que eu tenho um chamado de Deus? Ora, primeira coisa,
É uma ordem do Senhor para todos, não tem como fugir disso, é uma ordem. Ele disse: ide e fazei discípulos, ide, fazei discípulos, ensine-os a guardar o que eu vos tenho mandado. Então é ir, fazer o discípulo e ensinar o discípulo. É mais do que só dizer: vem à igreja porque Deus tem uma bênção, vem para o culto porque Deus vai resolver teus problemas. Deus faz milagre, Deus socorre, mas os sinais têm um objetivo. Você veja o seguinte: quando Jesus multiplicou os pães e alimentou a multidão, aquela ocasião dos 5.000, mas que no outro dia eles foram para o outro lado do mar atrás de Jesus, e Jesus disse assim: vocês vieram atrás de mim por causa do pão e do peixe, e não por causa do sinal. Que sinal? Do milagre. Mas que sinal é esse? De que Deus se fez homem e veio mostrar seu poder e sua graça para salvar. Mas o povo não entendeu esse sinal, apenas queria pão e peixe. E Jesus: eles estão vindo atrás do pão e do peixe, da comida que perece. Trabalhe pela comida que permanece. Depois de um longo sermão e duro, o pessoal começou a abandonar, e os discípulos se preocuparam. E Jesus: vocês querem ir também? E Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? Então Pedro entendeu o sinal, os discípulos entenderam, mas os outros, a multidão que abandonou, não tinha entendido, eles só queriam pão e peixe. A hora que a igreja parar de oferecer pão e peixe, vai esvaziar muita igreja. Vai esvaziar muita igreja, vai esvaziar templos, porque é um povo correndo atrás do pão e do peixe. Então, primeiro, como é que eu tenho um chamado? Primeiro é uma ordem. Jesus disse para toda a igreja: vá, faça discípulo, pregue, anuncie e ensine a guardar o que eu vos tenho mandado. É uma ordem, e essa ordem é para todos. É claro que nem todos atendem esse chamado e nem todos compreendem, mas é uma ordem a todos. Mas um sinal pessoal é um desejo de coração, um desejo lá no fundo da alma, vontade de falar, vontade de dizer, vontade de passar adiante alguma coisa de Deus. É sinal de o Espírito Santo está te incomodando, te chamando para isso. Ninguém tem um desejo de falar de Jesus, de anunciar a palavra, de testemunhar, se não for movido pelo Espírito. Mas às vezes a timidez, o medo, algum complexo, alguma coisa vai amarrando, retendo a pessoa, ele vai resistindo, embora esteja lá dentro. Nem sempre o chamado, a gente entende o chamado desde o início. Por exemplo, eu comecei como obreiro, faz dos meus 20 anos, 21, mas eu sou nascido na igreja, criado na igreja. E no meu tempo de menino, ainda adolescente, eu tinha aquele desejo de testemunhar. Então, lá no interior, na igrejinha do interior, eu passava na casa de uma tia minha e pegava uma Bíblia emprestada, porque nem Bíblia a gente tinha. O pai tinha, eu não tinha, né? Era aquela dificuldade, aquele tempo sofrido, difícil conseguir as coisas. Eu passava na casa da minha tia, se eu tinha ali entre 12 e 13 anos, pegava uma Bíblia emprestada, que ia para o culto, que dizia naquele tempo, culto da mocidade. E eu fazia proposta de ir lá dar um testemunho, ler uma palavra, eu queria falar alguma coisa, eu chegava no culto, às vezes só lia um versículo da palavra, e olhava para a igreja, não conseguia dizer nada e voltava. Mas nunca na minha cabeça eu pensava: eu vou ser um pregador, eu vou ser um pastor. Não, eu só tinha aquele desejo de ir lá e testemunhar, dizer alguma coisa do que Deus fazia na vida da gente. Nosso pai era um homem de muita oração, Deus fazia muito milagre pela vida dele, fez muito milagre, Deus fez milagre na nossa vida. Então eu queria ser grato, queria testemunhar, queria dizer alguma coisa, mas pensava: eu vou ser alguma coisa? Não, sempre pensava: isso é coisa dos pastores, dos outros. Eu nunca pensei: eu vou ser, eu quero ser um pastor, um pregador. Não, mas aquilo lá, depois é que eu fui entender que desde aquilo lá já era um chamado de Deus na minha vida. Glória. Aí nessas faixas de 21 anos por ali, a primeira vez que me deram oportunidade para dar uma saudação, um testemunho num culto de jovens, nunca mais parei. E daí que eu fui entender, daí que vieram profetas, Deus tem uma obra contigo, Deus tem um chamado para você. No tempo de criança eu não lembro de ter ouvido isso, mas eu já tinha aquele desejo de ir para lá. Então, por isso que eu digo assim, aquele desejo lá do seu coração de falar é um chamado de Deus. Não resista a isso, começa a ceder a esse desejo, a esse chamado lá dentro. Quando eu subia no culto de uma palavra, eu olhava para a igreja e gaguejava, não conseguia dizer uma palavra, mas era um desejo, era algo que estava, um chamado que estava ali latente, batendo. E hoje eu falo até demais, às vezes passa da hora. Então é Deus que faz as coisas. Primeiro é uma ordem, depois o desejo que está no coração.
Mas o chamado também, quando vai já para coisas mais específicas, eles são confirmados por Deus na vida da pessoa. Isso é interessante. Alguns exemplos da Bíblia, Isaías capítulo 49, ele disse: o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe ele fez menção do meu nome. Isso aqui é uma profecia chamada de dupla referência, porque no primeiro momento Isaías está falando, na primeira pessoa, o Senhor me chamou, mas ele ali é uma profecia que está se referindo ao próprio Messias, ou seria o próprio Senhor falando pela boca do profeta. Mas o que ele está dizendo? O Senhor me chamou desde o ventre, fez menção do meu nome ainda no ventre materno. Então isto mostra que há um chamado de Deus que vem a ser confirmado. Nós temos aquele testemunho de Isaías do capítulo 6, quando ele tem a visão da glória do Senhor e ouve o chamado do Senhor. Mas aqui nós temos esse testemunho dele dizendo: ainda no ventre o Senhor me chamou pelo meu nome. Então essa profecia vale a interpretação das duas maneiras, o próprio profeta falando dele, mas no sentido mais amplo, como eu disse, uma dupla referência, profetizando sobre o Messias, no ventre materno, o Deus que se fez homem e veio ao mundo, Então, isso é muito comum nas profecias. Nós temos também o profeta Jeremias, lá no capítulo 1, verso 5, quando o Senhor falou com ele, e disse: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísse da madre, eu te santifiquei, ou seja, te separei, e as nações eu te dei por profeta. Então veja bem o que o Senhor falou a ele: antes dele nascer, ainda no ventre, o Senhor o separou, ou seja, planejou. O que eu vejo com isso? Cada pessoa, eu e você e toda essa humanidade, não está no mundo jogado por acaso. Já existia antigamente umas correntes filosóficas, até antigas, que dizem: Deus é tão grande, tão elevado, que é intocável, é incomunicável, está lá. Ou seja, e nós estamos aqui, quer dizer, Deus criou e abandonou aí a própria sorte. Crenças antigas, errôneas, é lógico. Não é isso, Então, ninguém está por acaso. Tem pessoas que estão perdidas na vida por não entender o propósito e o chamado. E vejo que pessoas entram em estado de depressão, entram num estado de desespero, se perdem na vida, nas drogas e tudo, e vão até o suicídio por não achar sentido na vida. Falta de conhecer os propósitos de Deus, que quando nós olhamos, todos nós estamos aqui por algum propósito. É isso que nós vemos aqui no testemunho do profeta, que ele disse que ainda no ventre o Senhor o chamou, aleluia, conheceu, chamou ele, separou e santificou. Aí o profeta respondeu: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino ou uma criança. O fato aqui é o seguinte, segundo os estudiosos do assunto, ele já era um adulto, para casa dos 20 anos para cima, não era um menino na idade, mas ele se refere com um menino ou uma criança, conforme a tradução bíblica aí, que não sabia falar. E o que a gente vê? Isso é o que a maioria do povo na igreja diz: não, isso é coisa para os pregadores que estão no púlpito, eu não sei falar. Pode ter aquela timidez, não pregar no púlpito, mas outros assuntos conversa até pelos cotovelos com todo mundo. Por que não fala da Bíblia e de Jesus com as outras pessoas? Então muitas vezes é uma armadilha que o inimigo prende a mente e o coração da pessoa. Quando é para falar de Jesus com as outras pessoas, falar da palavra de Deus, ela é tímida, mas para outras coisas fala até demais. Então veja bem, então quando o profeta disse assim: eu ainda sou como um menino, não sei falar, mostra, claro, essa timidez, essa humildade de certa forma. Mas o Senhor disse para ele: não diga que eu sou um menino. E aí vem a palavra de Deus que diz o seguinte: porque a todos a quem eu te enviar, tu irás. Oh, glória! Agora pegou pesado. O que o Senhor disse para ele? Aonde, a quem eu te mandar, tu irás. E é o seguinte: e o que eu te der para falar, isso que tu vai falar. Eu creio que aí nós começamos a sentir o peso da responsabilidade, porque às vezes falamos demais em coisas que não interessam, ou vamos aonde Deus não quer que vá, e deixamos de ir onde Ele nos ordena e de falar o que devemos falar. Então esse primeiro, chamado do discipulador,
Vamos esquecer a hierarquia da igreja, pastor, evangelista. Vamos olhar que todos nós temos um chamado de Deus. Não confunda título na hierarquia da igreja com chamado de Deus. Tem pessoas que não têm título nenhum e são os que mais trabalham para o reino, ganhando vidas, ganhando alma, evangelizando, testemunhando. Da outra vez que eu estive aqui, eu falei que testemunhar é uma coisa muito simples. É só você falar do que Jesus está fazendo. Dá os testemunhos, isso é fácil evangelizar. Dá as boas novas, boas notícias, né? Claro que o discipulado vai exigir um pouquinho mais, porque você tem que buscar, até o que o pastor já leu antes, né? Cresça na graça e no conhecimento. Duas coisas importantes, tem que andar junto. Tem que ter o conhecimento, tem que ter graça de Deus, senão as pessoas não vão querer te ouvir também. São coisas que andam junto. Então o Senhor diz: a quem eu te mandar tu irá, e tudo quanto eu te mandar tu falarás. Então veja a responsabilidade da gente como igreja. Paulo diz na outra palavra que falamos em 1 Coríntios, quando diz que é embaixador, somos embaixadores. Na carta aos Efésios também, nos últimos versículos lá do capítulo 6, ele também fala que era embaixador em cadeias. Então ele usou essas palavras embaixador, mas aos Coríntios ele disse que nós recebemos o ministério da reconciliação. Então esse é o foco do discipulado, trazer as pessoas para a reconciliação, ensinar elas, né? Então essa foi a palavra do Jeremias. Mas temos outro profeta que é o Ezequiel, que também o Senhor usou palavras semelhantes, o profeta Ezequiel, capítulo 2, lá no verso de número 1 e 2, ele disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Certamente você já ouviu, e quem sabe os obreiros já pregaram muito, como eu também, sobre essa palavra. Põe-te em pé, e o Senhor vai falar contigo. De certa forma a gente fazendo um apelo, se coloca na posição, se coloca diante de Deus, mas não era bem esse o foco aqui. Ezequiel viu aquela visão tremenda, enfim, diz que ele caiu, a palavra mesmo ali nos versículos anteriores, diz que ele caiu com o rosto em terra. Não é que ele se ajoelhou, a expressão é que ele caiu. E daí foi quando ele ouviu essa voz, dizendo: filho do homem, põe-te em pé. Só que olha na sequência do versículo, que ele disse assim: então entrou em mim o Espírito. Espírito em letra maiúscula significa Espírito Santo. Diz ele: então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. Então quem que botou ele em pé? O Espírito Santo que entrou nele, colocou ele em pé. Aleluia. E quando colocou ele em pé, diz ele: então eu ouvi o que falava comigo. Ora, veja bem, isso demonstra o estado decaído do homem e um novo nascimento, quando o Espírito entra e coloca a pessoa de pé e coloca ela em condições de ouvir o Senhor. De outra maneira não tem. Então esse é o primeiro passo. Você tem um chamado, tem um desejo, há uma ordem de Deus, como veio falando, para fazer discípulo, fazer a obra, ir em busca e ensinar as pessoas. Então primeiro, você precisa ouvir o chamado. Segundo, você precisa nascer de novo. Você precisa ter o Espírito Santo para poder ouvir e poder transmitir o que o Senhor te dá. Então é claro que enquanto não vê isso, se torna impossível. Então o Espírito pôs ele em pé e ele começou então a ouvir. No capítulo 2, no verso 7, ele disse: mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Então qual era a ordem? Você vai falar a minha palavra, queiram ou não queiram ouvir. Você já viu que hoje não é assim? Os discursos, as pregações estão sendo mudadas para poder agradar as pessoas, fazendo ao contrário do que Jesus fez. Jesus deu um sermão duro e muita gente abandonou ele. Hoje não, nós fizemos um sermão agradável porque não queremos que ninguém se afaste. Porque há pastores que dizem assim: posso falar? Ganha o povo, que o dinheiro está com o povo. Se você ganhar o povo, você tem o dinheiro. Eu ouvi muito isso de pastores. O interesse está no número de pessoa e de dinheiro. Então o sermão tem que ser agradável para atrair multidões e não para realmente discipular para Cristo. Tem uma cantora aí que está sendo bastante criticada nesses últimos dias, vocês ouviram falar? Aí contar a música Evangelho de Fariseu. Porque tem gente batendo e malhando nela, os ofendidos, né? Mas tem muita gente dando apoio e incentivando. A verdade é que nós temos as duas coisas. Quem está bom e fiel, amém, não se ofenda. Como diz o gaúcho, chapéu para quem serviu, né? Pega.
Tem quem é fiel, não tem que se abalar, continua fazendo a obra de Deus. Aleluia. Não tem que se ofender, mas nós vivemos hoje na geração mimizenta, como diz, né? Tudo ofende, gente, pelo amor de Deus. Se a Bíblia nos adverte do falso, do trapaceiro, do enganador, que usa a Bíblia e a palavra para fazer negócio, por que a gente vai se ofender quando Deus levanta alguém ou manda alguém com uma mensagem difícil? Se o próprio Jesus nos deu exemplo. Então eu disse para Ezequiel: você vai, fala a minha palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale a minha palavra, você vai falar o que eu mandar. Então essa é a primeira coisa do discipulado, você tem que ser fiel, estar disposto a falar aquilo que é Bíblia, amém? No verso 9, do capítulo 2, ele diz que ela disse: então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. E no capítulo 3, verso 1, ele disse: depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Figurado aqui, mas é isso que a gente está falando. O Senhor disse: tu vai falar a minha palavra. Então mostrou o livro, agora come esse livro. O que eu quero dizer com isso? É a ordem de Deus para todo o seu embaixador, para todo o seu porta-voz. Você tem que ter a palavra de quem você representa. Como é que nós vamos ser embaixador sem saber o que aquele que nos enviou quer que fale? Como é que um porta-voz de um governo vai a um outro país sem saber o que o seu governo quer que ele vai dizer ou representar lá? Todos sabemos como é que é hoje essa questão de embaixadores, que é quem está no outro país representando o seu governo, ele tem que falar e ser fiel ao seu governo. Então a ordem do Senhor aqui é o profeta, e que serve para todos nós, é esta: pega o livro, enche o teu ventre dele, ou seja, te alimenta, te encha dele, porque é isso que você vai ter que falar. E quando a gente vai para culto doméstico, célula, antigamente dizia culto doméstico, agora é célula, é pequeno grupo, é grupo de crescimento, é tudo quanto é nome, né? Vou mudando os nomes, mas antigamente, quando eu comecei lá na minha vida de obreira, dizia culto familiar, culto nos lares, e a gente ia ponto de pregação, ia para a casa dos irmãos fazer um culto lá na casa de um, na casa do outro, e lá a gente começava a ensinar, pregar e ensinar. Então esse é o negócio, é ir lá e ensinar o quê? A palavra do Senhor. E eu sei que nessas reuniões, às vezes o pessoal tenta desvirtuar, porque às vezes surge muita conversa paralela, e tem aqueles que vêm, às vezes até usados pelo inimigo, puxa assunto que às vezes não tem nada a ver, e aí o líder que está ali tem que estar capacitado e hábil para isso, para saber coordenar o ambiente, não fugir do foco e poder transmitir o que Deus manda. O que ele tem que falar da sua palavra, certo? Então temos que ter essas habilidades, essas coisas também, senão a gente acaba também se perdendo, né? Então veja bem, a ordem era essa. O que nós falamos então? Desejo do coração, sinal do chamado. Ordem de Deus, vai e faça discípulo. Deus confirma o chamado. Vimos esses exemplos que ele chamou pelo nome, que ele separou desde o ventre. Então podemos entender essas coisas, que há um chamado e há um propósito de Deus para cada vida. Ninguém está em vão jogado ao léu aí no mundo. Paira sobre nossos ombros uma responsabilidade com o reino de Deus. E desde os primeiros discípulos, a ordem do Senhor era: vai e anuncie que chegou o reino do Senhor. Então quando a gente fala das falhas nossas, não é meras críticas. Se o próprio Jesus avaliou o ministério dele, por que nós não vamos avaliar o nosso ministério? E Jesus fez uma enquete, né? Jesus chamou os discípulos e disse: o que estão dizendo de mim aí fora? Ah, senhor Jeremias, um dos profetas aí, o Elias, o Eliseu, o Jeremias e outros. O senhor é um dos profetas antigos aí que voltou. Aí Jesus vira para ele: e vocês que estão me acompanhando, andando comigo, quem dizem que eu sou? Aí o Pedro vem de novo e diz: tu és o Filho de Deus. Pedro entendeu: tu és o Filho de Deus. Então se o Jesus fez uma enquete para avaliar o ministério dele, por que nós não podemos fazer para avaliar nosso ministério, nossas igrejas, como é que está indo? E ver aqueles que estão sendo fiéis, porque hoje tem tantas denominações, tanta placa, tanta coisa, né? Ministério daqui, ministério de lá, de tudo quanto é jeito, e todo dia surge um novo, ou mais que um por dia. Claro que devemos avaliar e saber quem é quem, que espírito está aqui, está lá, é normal. Como também avaliar a gente e saber se estamos, a Bíblia manda nós nos examinar, e devemos examinar à luz da palavra e saber se estamos sendo fiéis ou não, né? Tem que nos corrigir todo dia, porque a tendência da gente sempre é deslizar do caminho, né? Tá certo? Jesus foi um dos maiores exemplos de discipulador, não podia ser diferente. Lá em Mateus capítulo 4, verso 18, a seguir,
Diz que ele, caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Pedro e André. Estavam lançando as redes porque eles eram pescadores de profissão. Interessante que Jesus fala com ele e diz assim: sigam-me, ou venham após mim, conforme a tradução, sigam-me, e eu vos farei pescadores de almas, ou pescadores de homens, conforme a tradução também, né? Tem várias versões hoje. O que eu vejo desse chamado? Que Jesus vem e fala com a pessoa na linguagem deles. Eles eram homens simples, como mais tarde temos testemunho dizendo que eram indoutos, ou seja, pouco estudo, pouco conhecimento dessa questão cultural e assim por diante. E Jesus vem e fala na linguagem deles. Eram pescadores profissionais, pescando peixe no mar da Galileia. Jesus diz: me siga e eu vou fazer de vocês pescadores de almas, pescadores de homens. O que isso nos ensina? Que para nossa boa comunicação, nós também temos que falar na linguagem das pessoas, de maneira que eles entendam o que queremos dizer. Diz que eles imediatamente largaram as redes e seguiram a Jesus. Que coisa interessante, não é verdade? Então Jesus fala na linguagem dele, eles entendem, imediatamente eles atendem o chamado. Isso fala de uma entrega sem reserva, imediata. Deixaram as redes e se entregaram ao chamado do Senhor. O que isso nos ensina? Que nós precisamos, como o próprio Jesus disse, fazer algumas renúncias. Muitas vezes de um lazer, não podemos negligenciar a nossa família, claro, cuidados com a família e tudo, hoje é fundamental, sempre foi, mas é desafiador atualmente família, então precisa todo cuidado e atenção com família, sem dúvida. Não estou falando disso, mas muitas outras coisas é necessário uma renúncia. Se nós precisamos fazer o que falamos antes, tomar o livro e nos encher dele, isso requer tempo, e hoje a gente tem facilidade de acesso às coisas, mas ao mesmo tempo a gente tem milhares de coisas que nos envolvem. Não sei se eu falei aqui, mas por exemplo, testemunho meu, experiência minha, quando logo comecei de obreiro, me botaram de líder de jovens. Não sei se eu falar lá na sede, nos eventos jovens, que fui o primeiro líder jovem para o Bé. Lá eu sempre falo nos eventos lá, né? E logo me botaram de professor de escola dominical, num tempo que a gente não tinha nada disso, internet, essa coisa arada, computador, coisa nenhuma. Eu pegava ônibus em Parobé e ia a Porto Alegre, porque na estação rodoviária de Porto Alegre teve por muitos anos ali uma livraria da CPAD. Não sei se alguém chegou a conhecer. Faz tempo que fechou. Eu ia lá para poder comprar algum livro, revista de escola, alguma coisa para me estudar, para dar escola dominical, porque me jogaram na fogueira. Novo, obreiro novo, né? Como eu falei já meu testemunho, simplesmente agora você é professor da escola e de adulto. E vinha obreiro, naquele tempo vinha os obreiros para a escola, vinha todo mundo, né? Então obreiros mais velhos, experientes, pessoas já de cabecinha branca, eram alunos para a escola dominical, era um moço que estava começando de professor, e eu tinha que cavar, gente. Então eu ia para lá, comprar um livro, comprar uma revista, uma coisa, e orar e estudar para chegar domingo e dar lição para a escola. O que isso é? Renúncia, é isso que ele está dizendo aqui. Então quando Jesus disse: vem, eu vou fazer de vocês pessoas, rasgaram a rede e seguiram, foram aprender, foram ser discípulos para depois ser discipulador. Aleluia. Entendeu? Jesus fez eles discípulos e ensinou eles a fazer novos discípulos, tanto que Jesus depois deu a ordem: vão, pregue e ensine o que vocês receberam de mim, passa adiante. Essa é a missão do discipulador, é passar adiante o que recebeu do seu mestre. E isso é missão da igreja, isso é chamado da igreja. Se nós não tiver consciente disso, misericórdia, né? O que vai ser da igreja de amanhã? Da igreja para os nossos filhos, para os nossos netos que já estão aí. No meu caso, né? Já tenho 6 netos. Vocês estão a caminho, vão chegar lá. E já pensou o que vai ser a igreja para os nossos descendentes? Se Jesus não vier urgente? Tem gente apostando que o arrebatamento não passa de 10 anos. Mas a Bíblia não nos autoriza a marcar data, gente, de jeito nenhum. Mas que tudo indica que está muito perto, está, mas vai que demora 50 anos, 100 anos ainda. O que vai ser? Que tipo de sociedade, que tipo de igreja nossos filhos, netos e aí por diante vão ter? Então essa é a preocupação. Então Mateus 28, que eu já estou mencionando aí, muito claro, que Jesus decide fazer discípulo de todas as nações. Uma das coisas que eu sempre ressalto: a antiga aliança, primeiro, não falava de céu, só falava de terra. Eram fiéis e prosperavam na terra. É aí que as pessoas invertem as pregações hoje. Não entende o sentido profético e trazem puramente para o materialismo.
Pode ver, a antiga aliança não falava de céu. Eles eram fiéis, prosperavam na terra. Pecavam, eram infiéis, vinha a miséria, a fome, a seca e tudo mais, e sofriam. Era assim. E era uma aliança que era limitada à descendência de Jacó. A gente fala muito de Abraão, que foi o primeiro patriarca, só que Abraão teve vários outros filhos. Ele teve o primeiro filho com Agar, o Ismael, depois teve o Isaac. Mas depois que ele viu o vô da Sara, ele casou com a tal de Quetura e teve vários filhos. O Isaac teve os 2 filhos que falam, o Jacó e o Esaú. Esaú ficou fora da aliança, aquela história toda. Então a nação de Israel nasceu dos 12 filhos de Jacó. E a aliança que Deus fez através de Moisés é uma aliança com os descendentes de Jacó, as 12 tribos. Então é uma aliança bem restrita, com uma etnia, com um povo, e limitado com essa visão bastante terrena, mas é tudo profético, sabe? Então agora você vê que a ordem de Jesus aqui para eles, o que impactava eles também, era assim, de todas as nações, mas o judeu tinha na cabeça dele que o gentio era pecador, indigno, imundo, e não tinha Deus e não tinha direito às coisas de Deus. Então isso era impactante, difícil derrubar os preconceitos. E batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine a guardar todas as coisas. Então esta é a ordem. Nós temos que ensinar aquilo que aprendemos, amém? Aquilo que recebemos do Senhor. Nós temos depois um chamado que é muito importante, que é o chamado do apóstolo Paulo, que isso nos ensina muita coisa, dentro disso que a gente também está falando. É conhecido em Atos capítulo 9, aquele encontro de Paulo ali com Cristo, de Cristo com Paulo, né? E diz que ele viu aquela luz muito forte, que ele ficou cego, caiu por terra ali. Se ele estava a pé ou se ele estava a cavalo, não importa, porque sempre fala ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não diz que andava a cavalo. E daí tem aqueles que gostam de uma encrenca, ficam dizendo, os crentes estão falando que é coisa que a Bíblia não diz, não sei o quê. Mas o meio de transporte da época era cavalo, então entende-se que ele estava a cavalo. Mas vai que ele estava a pé, não importa. O certo é que caiu uma luz tão forte que deixou ele cego, ele caiu por terra e ficou 3 dias cego. Então, ali aquele encontro dele. Mas lá em Gálatas, capítulo 1 e verso 15, ele testemunhou dizendo o seguinte: todavia Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado. Veja bem, ora, Paulo era aquele fariseu de nascença, doutor, formado, o maior mestre da época. Ele era um poliglota, era um filósofo, era uma pessoa de um alto nível cultural e preparado para ser alguém lá do Sinédrio. Toda essa situação de Paulo, que ele fazia, achava que estava fazendo uma obra para Deus, ele tinha tudo aquilo, mas se tornou um perseguidor da igreja porque acreditava que estava fazendo uma obra para Deus. Como fariseu, zelador ao extremo das leis e tradições, ele passou a perseguir os cristãos. Aí quando ele tem aquele encontro com Deus, lá com o seu Jesus, e é impactado de tal forma, eu creio que a cabeça dele entrou em parafuso mesmo, né? Mas que é isso? Eu achei que era Deus, né? Que estava fazendo serviço para Deus, não é? Agora vê o que ele testemunha aqui, que ele diz que Deus chamou ele desde o ventre, mas quando que ele foi entender? Só depois que ele teve um encontro com Jesus que ele foi entender, que todo aquele passado Deus também estava preparando. Que eu falei antes, tem coisas que a gente só vai entender depois, mas quando ele entendeu e Deus mudou a história dele, Deus usou tudo aquilo que ele já era e sabia, para a maneira certa, para o foco correto. Então por sua graça, quando foi do seu agrado, quando chegou o tempo de Deus. E tem outra coisa que nós também precisamos entender: quando é o tempo de Deus, as coisas acontecerem. Então hoje é desafiador, nós temos que nos colocar à disposição e começar por esses passos que eu estou falando desde o começo, se vocês estão conseguindo me entender. Primeiro, entender o chamado, há um chamado de Deus, entender o desejo do seu coração, começar a buscar Deus, precisa ser cheio do Espírito, precisa se encher da palavra. Aí vem o que Jesus disse: a boca vai falar daquilo que o coração estiver cheio. Está entendendo? Então você não pode falar se primeiro não se encher do Senhor. E fazer o discipulado é uma capacitação que o Senhor dá. Então veja que Deus chamou e capacitou essas pessoas todas que já mencionei, os profetas, os primeiros discípulos e apóstolos aqui, né? No caso de Paulo. E Paulo testemunha com mais detalhe, mais tarde, lá em Atos capítulo 26, era um ato de defesa dele perante o rei Agripa, quando estavam acusando ele, e realmente dali ele foi preso para Roma e findou os dias lá.
Então em Atos 26, na sua defesa, lá do verso 16, ele disse assim: levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto destas coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então Paulo aqui dá mais detalhe daquele encontro que ele teve com Jesus, lá no capítulo 9. Então aqui perante o rei Agripa, na sua defesa, ele disse que o Senhor Jesus falou isto com ele: levanta e põe-te em pé, foi para isto que eu te apareci, para te pôr por ministro e testemunha destas coisas, das coisas que tu tens visto, pelas quais eu ainda vou te aparecer outras vezes. Então entende-se que Jesus apareceu muitas outras vezes, quantas não sabemos, a Paulo, e houve um certo discipulado pessoal de Cristo com Paulo. Que privilégio! E ele assim aprendeu. Veja bem, no verso 7 disse: livrando-te deste povo, quem? Os judeus, e também dos gentios, livrando-te deste povo, que eram os judeus, e dos gentios, a quem agora te envio, os gentios, né? Para lhes abrires os olhos. Aqui começa o alvo do missionário, do discipulador, e aqui é muito forte. Primeiro, para abrir os olhos desse povo. O que disse? Eu vou te livrar da mão do judeu, te livrar da mão do gentio, vou te enviar para o meio dos gentios com a finalidade, para tu abrir os olhos deles, para converter eles das trevas para a luz, dos poderes de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Palavras de Jesus a Paulo, né? Que são santificados pela fé em mim. Eu vejo aqui o grande peso do chamado, da responsabilidade da igreja e de cada obreiro e de cada membro como um discipulador. Aleluia! Esta visão e este foco tem que estar claro nos nossos cultos, nas nossas pregações. Não vamos deixar de falar de milagres. Jesus cura, socorre, abre porta, abençoa muitas necessidades, é claro que não, mas não podemos esquecer do alvo principal. Veja bem o que o Senhor disse a Paulo: vou te enviar para o meio deles para você abrir os olhos deles. Como vai abrir? Com o conhecimento, com a revelação, com a palavra, com a instrução vinda da parte de Deus. Aleluia. Daquilo que ele recebeu de Deus, porque você tem que converter esse povo das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam a remissão dos pecados e herança entre os salvos, entre os santos, sejam salvos, santificados pela fé em mim. Então aqui está o foco da nossa pregação, o foco da nossa mensagem. Observe, à medida que o pecado aumenta, se multiplica, essa sociedade dia após dia é mais podre, mais doentia, e se nós deixarmos de pregar essas verdades e só está prometendo bênção e bênção e bênção, quando é que nós vamos converter almas verdadeiramente para Cristo? Está difícil, mas nós temos que fazer. Hoje eu vi uma cena assim, até falei que eu mostrei para minha esposa, conversei com ela, que coisa lamentável. Mas a cena que eu vi é o seguinte: ela com a menininha de 1 aninho e pouco, que está caminhando engraçadinha, ela e a outra irmã dela, dançando essas musiquinhas funk, com as letras que não dá nem para falar aqui, e ensinando a menininha de 1 aninho e pouco também a dançar aquela dança de funk. E eu disse: que tristeza, já com a criança de 1 aninho ensinando. Então veja bem, é desafiador, mas vamos mudar a mensagem para agradar as pessoas, para reunir números apenas? Não podemos. Então é desafiador. Então te encha de Deus, do Espírito e da palavra, como ele disse para o Ezequiel: pega o livro, come o livro, vai e fale o que eu te der para falar, e vá a quem eu te enviar e fale. Então hoje tem que fazer isso. Paulo, quando tem aquele encontro, cai e o Senhor fala com ele: vai lá para a casa de Judas, na rua direita, entra na cidade e vai lá, e ficou lá. E o Senhor foi e falou com um homem que só aparece essa vez na Bíblia, um simples servo de Deus, Ananias. O Senhor fala em visão com Ananias, diz: vai lá na casa do Judas e ora pelo Saulo, que faz 3 dias que ele está orando e jejuando. Primeiro passo, comece orando. Comece orando. A humildade do Paulo, era doutor, era filósofo, era tudo, mas teve que baixar a cabeça e ouvir um simples servo de Deus, que foi o primeiro discipulador da vida dele. Foi o primeiro a lhe falar, a lhe dar as orientações,
E o que mais? Batizou ele. Aleluia, batizou. Depois Barnabé foi um discipulador da vida do Paulo. E Paulo se tornou o maior destaque do Novo Testamento como apóstolo. Escreveu 13 cartas que está aí no Novo Testamento, de pura doutrina e instrução para a igreja. Esse é o conteúdo que nós precisamos aprender e passar adiante. Amém? Acho que é horário. Vamos orar? Quero mais uma vez orar por você, que sente que há um chamado de Deus na sua vida, que tem um desejo, mas que ainda se sente travado. Vamos orar para liberar isso na sua vida, que comece a fluir na sua vida. Amém? Você deseja isso? Amém? Faz uma oração sincera aí mesmo com Deus, para que isso venha frutificar na sua vida. Lembra daquela palavra de Jesus no Evangelho de João? Eu vos escolhi, vos nomeei para ir e dar fruto, muito fruto, fruto que permaneça. Esse ainda é o propósito de Deus para mim e para a sua vida, que frutifique no reino. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te adoramos nesta noite, te bendizemos por tua infinita graça, bondade e misericórdia. Que a virtude e a graça e a unção do teu Espírito Santo, Pai, aleluia, se derrame sobre a vida da tua igreja, dos teus filhos neste lugar. Levanta profetas, levanta ministros, levanta servos e servos cheios da tua graça e do teu Espírito, da tua palavra, para levar adiante essa mensagem, para verdadeiramente fazermos discípulos para o teu reino, discípulos para ti, Senhor. Capacita com graça, Senhor Jesus. Derruba todo espírito de timidez, quebra toda a cadeia que prende, que amarra, que impede alguém de agir, de se mover e de fazer o que precisa ser feito, Senhor. Que cada um consiga vencer essas limitações e ter a ousadia, Senhor, de buscar e fazer discípulos, de abrir a boca e começar a ensinar, de se colocar como voluntário na tua casa, Senhor, para liderar seus discipulados, Senhor, e começar a treinar, sim, ó Deus, porque assim o Senhor começou a sua obra, e assim o Senhor ordenou seus primeiros discípulos para levar adiante e ver até hoje esta ordem, e nós cremos que é assim. Por isso oramos, por isso te agradecemos e confiamos na graça e na virtude do teu Espírito, Pai, que se derrame verdadeiramente, movendo corações comprometidos com a verdade, com o teu reino, Senhor, com tua obra. Em nome de Jesus agradecemos ao Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.